Prenderam o golpista! Prenderam o milico golpista! Primeira vez que um ex-presidente do Brasil é preso. Finalmente, cadeia pro ex-presidente milico. Vai apodrecer na cadeia. O ex-presidente preso. O ex-presidente milico preso. Primeira vez que um milico golpista é preso na história do Brasil. O quê? O quê? Tu acha que eu tô me confundindo? E o ex-presidente golpista ainda não foi preso? Quem foi preso é o ex-candidato a vice-presidente do governo golpista que foi preso? Calma, cara, calma. Esse aqui não é um canal de jornalismo. Esse aqui não é um canal de atualidades. Esse aqui é um canal de história. Mesmo que o YouTube meio que canalhamente tenha definido esse canal como política/opinião, esse é um canal de educação /história. E eu tô te falando de história, tô te falando da prisão do presidente, ex-presidente milico golpista, que foi pra cadeia em 1922. Claro, cara. Tô falando, sabe de quem? Tô falando do Hermes da Fonseca, um milico eleito, porque brasileiro é capaz de eleger milico incompetente, quando havia um outro candidato melhor para ser presidente. Claro, cara, vou te explicar tudo, mas evidentemente que o gancho jornalístico para falar disso é a prisão do tal Brega Neto, o tal Brega Neto corrupto, o tal Brega Neto ligado ao que há de pior no Exército Brasileiro, o tal Brega Neto que foi um desastre na Covid, que foi um desastre como chefe da Casa Civil, porque o Bozo botou um milico como chefe da Casa Civil, mostrando de que forma que eles estavam tentando se miscuir no poder, dando continuidade a uma coisa que sempre foi controversa dentro do Exército Brasileiro. Mas é que como tu não sabe nada, como tu é um ignorante constrangedor, eu tenho que vir aqui me rebaixar e voltar 100 anos no tempo, até mais, né? Porque embora a prisão do Hermes da Fonseca tenha sido em 1922, o governo dele foi de 1910 a 1914. Mas tá tudo ligado, cara. Tá tudo conectado. Inclusive o poder dos nomes Braga e Brega. E nós vamos chegar lá. Mas tem que começar onde? Tem que começar do início. Porque em 1910 houve as eleições mais polarizadas da história do Brasil. De um lado o Fernando Collor, do outro lado o Lula. Não. Essa foi depois. Essa foi em 89. Em 1910 houve os dois candidatos à presidência eram Hermes da Fonseca, sobrinho do energúmeno, do debilóide do Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente milico do Brasil, primeiro cara que deu um golpe militar no Brasil e logo em seguida tentou dar um golpe dentro do golpe. Vai lá, tu na tua ignorância, e bota aqui no YouTube, canal Buenas Ideias, os dois governos de Deodoro. E tu vai ver quem foi o Marechal Deodoro, que ia sofrer impeachment por corrupção e renunciou. E no lugar dele entrou inconstitucionalissimamente o vice dele, Floriano Peixoto. Aliás, eram inimigos de chapas diferentes, né? Aí o sobrinho dele, em 1910, foi posto lá pelas Forças Armadas e por um cara que mandou anos no Brasil, do qual tu não sabe nada, o tal senador Pinheiro Machado, para concorrer contra o Rui Barbosa. O Rui Barbosa era tido como a maior mentalidade da nação. Tinha 80 mil livros. Era a Águia de Aia. Era um gênio brasileiro. E fez a campanha civilista.
a campanha dos civis e o outro fez a campanha dos milico. O povo brasileiro foi para as urnas, e embora as eleições tivessem sido escandalosamente fraudadas, como eram todas as eleições durante o tal regime do café com leite, ganhou. Tanto é, que eu já falei aqui várias vezes, o Piano Machado dando um tapa na cara da nação, quando decretou os resultados, disse assim: Rui Barbosa, 283.728, raiz quadrada de 25, potência enésima, 76 votos para Rui Barbosa. Hermes da Fonseca, 400 mil votos redondos. O Hermes da Fonseca fez um governo desastroso, horrível, e depois desse governo desastroso, horrível, foi por exílio nos Estados Unidos. Não. Foi para a Europa. Ficou 5 anos na Europa lá. Junto com a jovem, maravilhosa, pior é que era maravilhosa mesmo, mulher dele, Nair de Tefé. Primeira caricaturista brasileira. Vai lá ver o episódio sobre a Nair de Tefé. Para tu ver que mulher incrível que era. Mulheres inteligentes, escolhas erradas. Quando o Hermes da Fonseca volta, tá tendo uma polêmica enorme no Brasil, no governo do Epitácio Pessoa. Tu sabe quem foi o Epitácio Pessoa? O Epitácio Pessoa foi chamado de o presidente civilista. Sabe por quê? Porque ele botou na chefia da Casa Militar um civil. O Pandiá Calógeras, um civil. E aí, a caserna, os milico e essa direita imunda brasileira, né? Não estou falando da direita sã, da direita da Faria Lima, não. Estou falando da direita golpista e reacionária, que sempre existiu no Brasil, mesmo antes do conceito de direita e esquerda. As casernas ficaram indignadas com o presidente civilista. E aí vieram as eleições seguintes, né, de 1920, e aí o Hermes da Fonseca voltou da Europa e apoiou o candidato Nilo Peçanha contra o candidato do Epitácio Pessoa, que era o Arthur Bernardes. Quando o Hermes da Fonseca desembarca, o jornal Correio da Manhã publica cartas atribuídas ao Hermes da Fonseca, chamando o Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura. Sargentão sem compostura! É o tal capitão Bolsonaro, é o tal general Brega Neto, é essa gentalha! Só que as cartas não tinham sido escritas por eles. As cartas eram fake. Foi a primeira grande fake news que mudou a história do Brasil. Só que daí, cara, isso teria imensas consequências, porque em 2 de junho de 1922, logo depois da prisão do Hermes da Fonseca, estourou o movimento dos 18 do Forte, o início do tenentismo no Brasil. As origens do tenentismo estão desde o golpe militar de 1889. Eram os bacharéis fardados, eram os militares científicos, eram tenentes que, como se fosse assim do CPUR, que não aguentavam mais a corrupção dos políticos, que não aguentavam mais as fraudes eleitorais da República do Café com Leite, que queriam que as eleições fossem limpas e que queriam um Brasil científico, um Brasil positivista, um Brasil que funcionasse, um Brasil que não fosse refém da bancada ruralista do Senado. Ou seja, nós estávamos do lado desses milicos progressistas, né? Embora a visão deles fosse obtusa e com um germe ditatorial, assim, né? A tal ditadura do positivismo, né? O Augusto Conte, o filósofo que criou o positivismo, dizia: o melhor regime é a democracia, mas quando o povo não sabe eleger, então a postura de um ditador positivista republicano é bem-vinda. Só que esse ditador era para ser civil, né? Não era para ser milico. Os milicos se introjetaram com essa visão, deram origem ao tenentismo, bababá. Só que sempre houve uma tendência do outro lado
a dizer que militar não podia se envolver em política. E tu sabe quem era o principal cara disso aí? Era um cara que tu, na tua ignorância, não conhece. Era o João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Tu sabe que... era o José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. José Pessoa, marechal, viraria marechal. E tu sabe quem ele era? Ele era sobrinho do Epitácio Pessoa, irmão do João Pessoa, que foi morto em 1930 por um crime passional que não tinha nada a ver com política e que o Getúlio Vargas usaria como pretexto para dar o golpe da Revolução de 30. Esse José Pessoa, que na tua ignorância tu não conhece, era um militar que dizia que os milicos não deviam se envolver em política. Tanto é que, mesmo sendo parente do Epitácio Pessoa, na época, o presidente anterior, que ia fazer a sucessão para Arthur Bernardes, não te perde, foi um dos caras que reprimiu os 18 do Forte. Depois seria um cara que, em 1935, reprimiria a intentona comunista. Ele dizia o seguinte, olha aqui, ó. A nossa maneira, ou seja, a maneira dos militares de fazer política tem sido a gênese de muitas infelicidades para esse país. A nossa maneira de nós milicos fazermos política tem sido a fonte de muitas infelicidades para o nosso país. Ao assumir o comando, quando ele assumiu o comando militar do Brasil, reuni mestres e cadetes, advertindo-os que seria desaconselhável tratar de assuntos em desacordo com a disciplina militar, separando-me completamente dos políticos. Não se deve inferir daí que eu os condene. Ele era favorável a várias das propostas que os militares tinham para melhorar o Brasil. Só que ele dizia, não se deve inferir que eu condene, absolutamente. Mas a questão é que a política deve ser feita por políticos, e não por gente fardada. José Pessoa. E sabe por que o José Pessoa entra nessa história inteira? Porque, primeiro, o Arthur Bernardes fechou a Escola Militar da Praia Vermelha, que era o centro de conspiração militar que tinha dado o golpe militar de 1889 e que vinha tentando vários golpes, inclusive para manter o Hermes da Fonseca no poder em 1914, né? E aí, esse João Pessoa tinha ido para a Europa, ele lutou na Primeira Guerra. O Brasil participou pouco da Primeira Guerra, mas ele lutou e foi condecorado por bravura em combate. Lá na Primeira Guerra, quando ele foi ferido, ele se apaixonou por uma enfermeira inglesa da Cruz Vermelha, Blanche, não sei das quantas, e casou com a mina, um lance bem romântico. Voltou para o Brasil, o Epitácio Pessoa, tio dele, assume o governo, bota um civil na chefia da Casa Militar. Agora tu imagina tu botar um militar na chefia da Casa Civil, como esse canalha desse Bozo botou. E depois lá ainda foi aquele Fernando, não sei das quantas, e foi o tal Brega Neto, chefe da Casa Civil. Tá? Aí o José Pessoa já estava fechada a Escola Militar da Praia Vermelha, mas os militares precisavam de um lugar onde se formassem os oficiais. E aí se criou a Escola Militar de Realengo, que ainda existe. Mas Realengo, mesmo sendo um bairro periférico do Rio de Janeiro, ainda ficava na capital, né? O tempo vai passando e em 1944, também já no contexto de uma guerra mundial, a Escola Realengo surgiu em 1913, mas muito ligada à Primeira Guerra Mundial, e quando o Exército Brasileiro seguiu o modelo francês. Depois da Segunda Guerra, o Exército Brasileiro começou a seguir o modelo norte-americano. Foi criada nos Estados Unidos as escolas superiores, War Colleges, que dariam origem no Brasil às escolas superiores de guerra, que viriam a conspirar contra o Getúlio, contra o JK, até dar o golpe de 64. Né? Essas escolas superiores de guerra foram criadas por outro milico imbecil, burro e obtuso, chamado Marechal Dutra,
que antes queria que o Brasil tivesse se aliado com os nazistas, para tu ver como tu não sabe nada. E pela tua ignorância, é nessa névoa de desconhecimento, de desconexão com a história, porque tá tudo ligado, cara, tá tudo ligado. Dá para entender tudo com uma clareza constrangedora, e dá para entender principalmente que o exército brasileiro nunca foi golpista na sua essência. O exército brasileiro só saiu da caserna para dar golpe quando porções repugnantes da sociedade civil brasileira foram lá incentivá-lo a fazê-lo. Em 1889, de certa forma até em 1922, com o tenentismo, né, que as classes médias assim apoiavam. Eu tô suando loucamente aqui porque eu tô com esse abrigo aqui, ó, porque é o seguinte, ó, lugar de milico é no quartel, como diz o grande, o extraordinário José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Não sou eu que estou dizendo, são as porções mais esclarecidas. Lugar de militar, de milico, é no quartel. E lugar, essa camisa, esse moletom é do canal Buenas Ideias, eu que pedi para fazer. E lugar de militar golpista é na cadeia, apodrecendo na cadeia. Esse Brega Neto, do qual vou falar depois, porque tudo vai se juntar, esse Brega Neto, ele tá ligado ao quê? A escola das agulhas negras, escola militar, chama Escola Militar das Agulhas, Academia Militar das Agulhas Negras, a MAN quem? Quem que vocês amam? O Brasil não é que vocês amam, não é. E quem que criou a Academia Militar das Agulhas Negras? Hein? O José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Por quê? Porque mesmo sendo num bairro periférico, a Escola Militar de Realengo era muito próxima da capital. E os rumores golpistas continuavam ali, ó, borbulhando, porque sempre teve um lado repugnante nesses milico golpistas, como sempre teve o lado legalista. E eu não estou falando isso para acomodar camadas, não. Estou falando isso porque é a verdade histórica. Porque esse canal é transparente, é translúcido, é digno, é decente. Esse canal não é do esquerdalha Peninha Bueno. Esse canal não é contra heróis brasileiros. Aí ele falou mal do Ayrton Senna. Aí ele falou mal do Silvio Santos. Ele é de esquerda. Se pagarem ele fala mal da própria mãe. A minha mãe é uma santa, seu escroto, escrotos que disseram isso. Eu jamais falaria mal da minha santa mãe. Que, aliás, era de direita, evidentemente, né? Apoiou o golpe militar, votou no Collor, depois Cifo e tal. Isso é outro assunto. O assunto é que, em 1944, no contexto da Segunda Guerra e do vínculo entre o Brasil e o exército aliado, especialmente americano, transferiu para Resende, por Sopé das Agulhas Negras, daquelas montanhas fabulosas, a Academia Militar de Agulhas Negras. José Marechal José Pessoa, irmão do João Pessoa, sobrinho de Epitácio Pessoa, seu ignorante, para afastar os militares da política. Só que não conseguiu, né? Porque tu sabe quem é que estudou lá, né, cara? O tal Médici, essa coisa escrota, Costa e Silva, todos vieram aqui do Colégio Militar de Porto Alegre, dá pra ver daqui, ó. Será que tem que salgar o chão desse colégio aqui, né? Porque quem é que estudou ali? O Deodoro teve a ver com ali, o Hermes da Fonseca estudou ali, o Castelo Branco estudou ali, o Médici estudou ali, o Geisler estudou ali, o Figueiredo estudou ali. Mas também tiveram um vínculo com a Academia Militar das Agulhas Negras. E tu sabe quem é que também veio da Academia Militar das Agulhas Negras? O Bozo, que aliás, né, porque os outros que eu tô falando são generais. O Bozo era um tenente, um sargentão sem compostura, expulso do exército, capitão reformado.
Aí também estudou lá o tal Hamilton Mourão, essa figura desprezível, horrorosa, de cabelo pintado, porque lá naquelas críticas a mim também, eu não vou deixar passar. Ele falou mal do Ayrton Senna, com essa peruca ridícula dele. É peruca, sim, é peruca e é pintada. Mas quem falou isso não viu a outra peruca que eu também uso aqui. E essa é branca, fica branca de vez em quando, bem branca a peruca aqui de baixo. É, porque aqui é confronto. Aqui é enfrentamento contra milico, contra golpista, contra canalha, contra extrema-direita, contra esses miseráveis que estão há 500 anos atrasando o Brasil, contra o conhecimento, contra o estudo, contra a história, que nesse canal repugnante Brasil Paralelos, aliás, financiado, né, por essa gentalha aí ligada ao Bozo, e por esses empresários canalha, que sempre quiseram manter o Brasil nessa desigualdade, nessa injustiça. E qualquer migalha dada ao povo é tida como comunismo. Olha a ameaça comunista. Essa gente imunda, né? E dentro dessa gente imunda tá ali o Hamilton Mourão, o tal General Vilas Boas, não sei se é aquele... General Vilas Boas, é a mulher do General Vilas Boas. E o tal Tarcísio, o Tarcísio de Freitas, esse... É milico, tu não sabe que o Tarcísio Areia é mijada, é milico, veio dali, das Agulhas Negras, e o tal Paulo Sérgio Nogueira, mas também estudaram nas Agulhas Negras o Freire Gomes e o Tomás Paiva, os dois generais que impediram o golpe. O Batista Júnior da Aeronáutica não era dali, talvez da Escola do Galeão, não sei, que foi uma escola golpista também. E aí, esse Bozo toma o poder no voto, que nem o Hermes da Fonseca, o Germes da Fonseca. Faz esse governo negacionista, destruidor da Amazônia, contra a cultura, contra tudo que é decente e digno, aliado com essa excrescência que é o Donald Trump, essa coisa imunda, com esses deputados imundos, senadores imundos, com esse partido imundo que é o PL, do tal Valdemar Costa Neto, partido ao qual daí o tal Brega Neto se vinculou. E o Brega Neto foi preso de cueca, esse Braga Neto. Sabe por quê? Porque Braga quer dizer cueca, cara. Eu não tenho a culpa que não saiba nada. Braga quer dizer cueca. Qual é a origem do termo Braga? Braga vem de uma tribo. Esse canal é demais, né, cara? Por isso que tu ama esse canal, e ama a mim, me beija na rua, beija minha mão, tira nudes comigo, faz afagos na minha peruca, na de cima, né? E Braga vem de uma tribo celta, gaulesa, na verdade, céltica gaulesa, chamada Brácaros, porque eles usavam uma braca. Sabe o que é braca? Braca é um calçãozinho meio ridículo, que era bom para lutar, tipo saiote romano. Aliás, levaram uma surra dos romanos, né? Foram incorporados pelos romanos. Não tem essa de gauleses irredutíveis. Só naquela história em quadrinho maravilhosa, Asterix e Obelix, né? Usavam uma cueca, um cuecão. Cuecão! Esse Braga Neto é um cuecão! E a mulher do Braga Neto, sabe quem é? Entrou com uma ação pedindo 100 mil reais do Banco do Brasil, onde mamou durante anos e achou que não era suficiente. E a filha do Braga Neto, sabe quem é? A tal Isabelle, não sei o quê, que foi contratada, embora seja designer, para ser da Agência Nacional de Saúde. A saúde que eles destruíram. Porque, além de tudo, ele teve ligado àquele Panzuelo, essa escumalha. E esse Panzuelo aí agora tem imunidade parlamentar. Quando é que vai chegar nesse Panzuelo? O Braga Neto e o Panzuelo foram citados na CPI da Covid, que parecia maravilhosa, com meu amigo lá, Randolfo Rodrigues, e que não deu em nada. E também, né, lembra quem era o outro? Era o Renan Calheiros. De repente estava a gente torcendo pro Renan Calheiros. Porque vamos deixar claro também que a classe política brasileira é nojenta, né? E em muitos sentidos, os militares que se revoltavam contra ela, que se revoltavam contra a política do café com leite, em muitos sentidos tinham razão. Só que não pode ser golpista.
não pode ser golpista, como muitos deles não eram, e como alguns eram. 1922 é até uma revolução assim, né, embora quixotesca, 18 contra 6 mil, e aliás quem liderou e quem reprimiu foi o José Pessoa, nosso herói, José Pessoa, que tu na tua ignorância nem sabia que existia, que criou essa academia militar de Agulhas Negras, onde está cheio de canalha. É só canalha que tem lá? Não, negativo. É mais canalha que gente decente? Não sei. Talvez não. Eu gostaria que não. O que eu sei é que lugar de milico é no quartel. E o lugar de milico golpista é preso. E esse é o primeiro milico golpista preso. Isso aqui vai ao ar no teu domingo, para melhorar o teu domingo, mas eu tô gravando no sábado. Ainda bem, né? Porque eu já tinha gravado o meu episódio detonando um monte de imbecil que foi lá me criticar no episódio do Ayrton Senna, que nem tinham me criticado, do Silvio Santos, dizendo que Silvio Santos e Ayrton Senna eram heróis brasileiros. Herói brasileiro sou eu! Herói brasileiro sou eu! Mas eu não quero estátua. Aliás, a gente derrubou essa semana 2 estátuas, né? A do Bashar al-Assad na Síria e uma aqui na Arena do Grêmio. Aliás, bolsonarista. E apoiou o Hamilton Mourão. Não vai chegar no Hamilton Mourão daqui a pouco? Não sei. Mas no Panzuelo tem que chegar. E chegou na cueca do Brega Neto. E sabe que brega também tem tudo a ver, né? Sabe qual é a origem da palavra brega? Esse canal é tão do cacete que tem um episódio. Vai lá ver Schomberg, Chumbregas. A palavra brega veio de um milico golpista e canalha no Maranhão, logo depois da ocupação holandesa, que terminou em 1624, e surgiu um governador corrupto em Pernambuco, milico, e que queria usar um bigode igual a do Marechal Schomberg, que tinha sido do exército de ocupação holandês, alemão. Então o bigode dele era uma imitação, e aí chamaram de Schumbergas, de Schomberg, Schumbergas virou Schumbrega, e Schumbrega virou brega. E esse cara é um brega, e ainda ele teve a intervenção militar no Rio de Janeiro, mandada pelo aquele fantasma, aquele mordomo, aquele vampiro daquele Temer. Porque onde é que está a origem disso tudo? No golpe contra a Dilma. A Dilma era incompetente? Era. A Dilma era ineficaz? Era. A Dilma é colorada? É. O governo da Dilma foi um desastre? Sim. A escolha do Lula, como tantas que ele já fez na vida, escolhendo a Dilma, foi desastrosa? Foi. Só que era legítimo, e eles deram um verniz constitucional com aquele Eduardo Cunha e derrubaram a Dilma. Depois da derrubada da Dilma e daquelas manifestações de 2013, qualquer coisa se tornou de novo possível no Brasil. E essa coisa possível foi a eleição de um desqualificado, de um incompetente, de um obtuso, de um sujeito burro e corrupto, ladrão de joia, ladrão de rachadinha, com uma família horrorosa, com uma mulher horrorosa, e foi eleito, e quase foi eleito de novo, e como perdeu a eleição, tentou um golpe dos mais espúrios, e como covardes, esse Brega Neto é um covarde, esse Bozo é um covarde, esse Panzuelo é um covarde, porque não tiveram culhão de assumir que tentaram dar um golpe, e o golpe foi desmascarado, e eles vão pra cadeia, e o Bozo vai pra cadeia também, e isso vai ser feito em homenagem ao Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, em homenagem ao Marechal Lott, em homenagem ao Freire Gomes, em homenagem ao Tomás Paiva, em homenagem ao que o Exército Brasileiro sempre teve de bom e de melhor, porque lugar de milico é no quartel, ou fazendo ponte, ou garantindo as fronteiras brasileiras, ou defendendo a Amazônia, ou em missões humanitárias, e não dando golpe sempre associado com a escória da elite brasileira. E essa elite que apoiou, esses caras vão ficar assim, esses caras, o cara do hambúrguer, o cara do cocô com bambu, o velho careca da Estátua da Liberdade, o cara das roupas de borracha, os caras dos móveis de Gramado, eles vão ficar assim? Eles vão ficar de cara limpa? Hein? Eles vão ficar de cara limpa?
porque o Brega Neto tá na cadeia. Pela primeira vez um milico golpista tá na cadeia. Então, cara, esse é um domingo maravilhoso, esse é um domingo luminoso, esse é um domingo transformador, esse é um domingo em nome do que o Brasil tem de melhor. Esse é um domingo dedicado a João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que sabe que milico não tem que se meter em política. Lembrando que aquele golpe foi porque botaram um civil na casa militar, depois do cara ter feito esse milico de 5ª categoria, o chefe da Casa Civil. O Brasil é civil, é civilista, é servil eventualmente, e é meio vil também, mas não é militarizado, não é. E não vai voltar a ser jamais uma ditadura militar. Um espetacular domingo para você. Muito obrigado, muito obrigado. Pode continuar me saudando nas ruas, tá? Porque se esse país tem um herói, claro que tem. Sou eu. Tchau.